Este episódio é patrocinado por Promobit, a plataforma que seleciona as melhores ofertas e cupons da internet. Acesse lá, promobit.com.br. Em casa, a gente conversa. Olá, está começando mais um Em Casa a Gente Conversa. Se você ainda não segue nem curte as nossas páginas, vai lá no Deezer, no Spotify, no YouTube para ficar por dentro dos episódios novos. No Instagram a gente está como A Gente Conversa e no Facebook Em Casa a Gente. E hoje a gente vai falar sobre alimentação. Seu filho completou 6 meses, começou a introdução alimentar. Será que ele já está pronto para isso? O que podemos dar, o que evitar? Como fazer com que ele tenha uma boa relação com a comida? A maioria das crianças não vai comer como você espera nesse primeiro período. E para que criar expectativas nisso também, né? Aí você pensa, de que forma eu vou apresentar esses alimentos? E BLW, que sigla é essa? São tantas questões quando a comida entra na vida dos pequenos. Mas será que precisa ser tão complexo assim? Para conversar sobre esse assunto e tirar todas as dúvidas aqui sobre a introdução alimentar e como manter uma boa relação com a comida até a fase adulta, conversamos com a Fabíola Duarte, que é educadora e pesquisa sobre alimentação infantil e adulta sob o olhar da educação. É criadora do Colher de Pau, curso em 3 módulos sobre introdução de alimentos, comportamento alimentar infantil e comportamento alimentar adulto. E também criadora do Colher de Pau Festival, feira de comida, empreendedorismo e educação. Eu sou a Thaís Maruoca, jornalista, mãe de 3 crianças, da Maia, da Inaí e do Leon. E aqui, então, para a gente começar, Fabíola, a falar, eu queria primeiro começar sobre seguir cartilhas, né? Porque quando entra nessa fase da introdução alimentar, um monte de gente vem com cartilhas, com um cardápiozinho pronto, e eu vejo assim que você é totalmente contra isso, né? Então, eu vou explicar o que eu tenho percebido. O Colher de Pau é um projeto que eu cuido há 8 anos, principalmente na introdução de alimentos, e eu tenho percebido algumas coisas. Como eu sou educadora, o meu foco é no desenvolvimento infantil. Eu percebi que o seguinte, a comida, para dar certo na infância, porque eu já acompanhei crianças crescendo, ela precisa fazer sentido. Para fazer sentido, ela precisa estar ligada no campo emocional. Quando a gente trata da introdução de alimentos como um passo a passo, com cardápio determinado, com dia determinado, com quantidade determinada, quando a expectativa toda cabe numa planilha, a gente está se distanciando do que a comida é. A comida é uma experiência onde a gente se conecta com as outras pessoas que estão junto, a gente senta e come. Para o bebê comer, em algum nível, é um reencontro com o que ele já comia antes. E como saber que ele está pronto? Assim, são 6 meses, porque parece que tratam todas as crianças como se fossem todas iguais, né? 6 meses completou, vamos começar a introdução alimentar. Na verdade, como saber que exatamente o bebê está pronto? Quais os sinais que ele começa a dar para falar assim, estou pronto para começar uma introdução alimentar? São 3 principais sinais. Um é a maturidade motora, a autonomia motora. O outro é a maturidade digestiva e o outro é o processo cognitivo. O cognitivo está ligado com a maneira como cada indivíduo aprende e constrói o seu sujeito. Quando esses 3 aspectos se encontram, a criança começa a comer. Mas falar deles dessa maneira é muito superficial. Quando a gente fala de autonomia motora, eu não estou falando quando o bebê senta, ele está pronto para comer. Eu estou falando sobre uma visão mais ampla. É muito mais sobre observar na natureza os filhotes. Os filhotes só comem quando vão até a comida. Isso é uma premissa básica. Qualquer filhote. Os passarinhos são os únicos que recebem na boca. Contudo, só recebem na boca quando tem condição de esticar o pescoço. Eles esticam o pescoço até a comidinha que a mãe está entregando para eles. Então, é necessário tônus muscular, da verticalidade e ir até o alimento para você dar conta de digerir. Existe uma relação direta entre tônus muscular da verticalidade e do movimento com tônus muscular digestivo. Uma criança não deveria comer se ela não consegue sustentar a sua cabeça, por exemplo. Mastigação e deglutição seria um risco importante.
Então, isso seria mais pra frente mesmo, né? É muito Provavelmente raro um bebê de 6 meses já tá estar sentado. pronto para comer. O tônus muscular digestivo não está só ligado à segurança, a engasgos. Está ligado também à produção de enzimas digestivas. Na medida em que eu me movimento, eu lubrifico. Quando um bebê está mastigando, ele está salivando. Quando eu estou salivando, eu começo a digerir o que eu estou comendo na boca. Então, a digestão está diretamente ligada a movimento. E como, se o bebê não começar, então, uma introdução alimentar nessa fase, seria continuar mesmo com a amamentação, no caso? Seria continuar com o modelo de amamentação que ele vive. Se a mamadeira é na mamadeira, se é no peito. Isso quer dizer o quê? Se ele não está pronto para comer, quer dizer que ele não está pronto para digerir. Portanto, a comida seria quase um estresse no campo digestivo, nas mucosas intestinais. Mas isso também quer dizer que, em algum nível, ele ainda precisa da exclusividade do leite que ele recebe. Porque esse leite tem uma densidade nutricional importante que não se equipara a nenhuma papinha do mundo. Então, isso quer dizer que o sujeito bebê Mariana, por exemplo, precisa de 7 meses e meio da exclusividade do leite. Quando ela terminar essa necessidade, então ela passa a se preparar para viver uma nova fase na vida. Então ela vai entrar em contato com outros alimentos. O bebê Pedro, com 6 meses, já deu e completou toda a sua reserva de nutrientes. Então, ele já não precisa mais da exclusividade do leite. Então, ele passa a interagir com outros alimentos. Então, não é só o bebê está pronto para digerir, portanto, terá a introdução de alimentos feita. É mais do que isso. É se eu antecipo, eu posso prejudicar a construção de reserva importantes de nutrientes essenciais que vai cuidar da primeira infância. Então, se um bebê não é cuidado direito nesse lugar, ele é sujeito a muitas ites. Dermatite, bronquiolite, passa um vento, fica resfriado, fica com a imunidade baixa. É importante cuidar da individualidade de cada sujeito. Isso garante saúde, né? E acho que também tem uma coisa muito comum, é quando começa a introdução alimentar, as mães acham que o bebê já vai começar a comer e de não precisar mais mamar, que já vai satisfazer, matar a fome, tudo, né, no primeiro mês. Então, tem muitas mães assim que eu vejo que ficam meio desesperadas nesse começo, né? Meu filho fica mais brincando com a comida do que come, ele não come muito, eu preciso... E começa aquela preocupação, porque tem até a forma cultural mesmo, né, nossa, de que bebê gordinho é bebê saudável, de que bebê tem que comer bem, o que é comer bem, né, de que tem que comer muito. Então, isso daí eu acho que você deve ver direto também, né, no dia a dia, nos cursos que você dá. Eu vejo que o começo dessa história é que a mãe vive uma sobrecarga muito grande. Quando chega a época da introdução de alimentos, ela vê aquilo como uma experiência que vai aliviar a exclusividade que ela vive de cuidados ali alimentares com o bebê. Então, finalmente, ela vai poder dar menos mamar e poder dividir isso com uma outra fonte de alimentação. Então, é quase um alívio que ela vislumbra, né? Então, tem um pouco disso também. Fora isso, tem sim a crença cultural de que a criança que come bem é a criança que come muito. Comer bem é comer o suficiente. Então, eu acredito que a educação alimentar é muito mais a gente estar afinado com fome e saciedade do que a gente achar que tem que ter 5 cores no prato. Isso é importante, mas eu acho que isso é a leitura superficial sobre do que se trata a educação alimentar. Na introdução de alimentos é um momento onde a gente pode começar a abrir o campo dessa experiência, do bebê comer na sua necessidade e no seu tempo. Uma criança que come quando está com fome, que para de comer quando está saciada, é um adulto que come na medida certa no futuro. E porque assim, é difícil, né, acalmar o coração de uma mãe, sabendo que a criança não come tanto quanto ela desejaria, né, que comesse, né, que é algo, isso mesmo, cultural, de achar que tem que comer mais. O ideal seria, então, que os pais definissem o que o filho come e o filho
definir, então, a quantidade que come? Porque eu acho que acontece tendo muito essa troca, né, de papel. Mães que querem que o filho coma, e aí fala, nossa, mas meu filho não come essa comida, ele só come bolachinha, ele só come não sei o quê, e se eu não der isso para ele, ele vai passar fome. Eu vejo muito isso acontecendo, assim, de mãe preocupada porque o filho não come, e aí deixa o filho escolher o que ele quer comer em relação à comida não saudável mesmo, que é o que ele acaba querendo mais, e não come coisas saudáveis. Assim, qual seria esse papel? Assim, os pais deveriam se preocupar menos com a quantidade que o filho come, só que mais com o que ele deve comer em qualidade da comida? Então, eu vejo duas questões na sua pergunta. Uma é que é importante a criança comer na quantidade que ela sente que é o suficiente para ela. E cada caso é um caso. Então, quando eu falo isso, eu estou falando de modo geral, mas a gente pode observar que em alguns casos mais dramáticos, uma criança que come pouco pode sim estar comendo pouco para ela. Isso pode ser um sintoma de alguma coisa que precisa ser cuidada na vida dela ali. Então, quando eu digo isso, é importante a gente não naturalizar todas as crianças que, entre aspas, comem pouco. Algumas podem estar comendo o suficiente, outras podem estar com alguma questão e estão precisando comer mais, mas estão levemente deprimidas, ou estão estressadas, ou estão etc, etc, etc. Como a mãe vai reparar isso, saber essa diferença? É muito difícil a mãe rapidamente identificar o que está acontecendo, porque ela está muito envolvida nos cuidados. Mas a primeira estratégia para você começar a treinar o olhar é desautomatizar os protocolos. Então, a primeira coisa é não achar que tem que comer tal quantidade ou tem que comer tal hora. Quando a gente sai dos protocolos alimentares, a gente começa a treinar uma escuta e estar mais em atenção do que está vivendo uma vida automática no que concerne a alimentação. Não é um treino fácil, porque a gente cresceu sob esse protocolo. A gente tem que desconstruir. Tem que desconstruir, inclusive, na gente. Tá? Então, é um assunto muito importante de olhar individualmente. Mas, de modo geral, o que eu digo é: quando uma criança não quer comer, ela não deveria ser forçada a comer. Então, num caso qualquer, filho, você já está satisfeito? Estou satisfeito, mamãe. Então, tá bom, querido. Porque que a gente não entre numas de, come só mais uma colherada, vai. Quando a gente insiste, o que acontece? Ele pode estar comendo sem estar precisando, e isso não é bom para a saúde. 2, a gente pode fazer com que ele coma, ele pode comer, e eu perco a oportunidade de perceber que ele não está comendo. Caso ele não estar comendo signifique que ele está levemente deprimido, por exemplo, eu não vou perceber, porque ele comeu sob o meu pedido. Insistir que ele coma pode significar ele comer mais do que precisa, ou pode significar eu perder a chance de perceber que tem alguma coisa ali que precisa de atenção, entende? E mais pra frente, pode ser um adulto que acaba criando alguma... não tem uma boa relação com a comida, que acaba comendo sem ter fome, até um pezinho lá na compulsividade. Isso daí também pode ter alguma relação com isso? Para um adulto ficar compulsivo, ter algum distúrbio alimentar importante, eu tenho observado que ele precisaria ter vivido sistematicamente a infância sendo forçado a comer. Então, não é um dia, não é um mês. É um tempo estendido aonde ele é obrigado a comer. E obrigado a comer pode ser só levanta da mesa quando comer. Aí a criança fica horas na mesa, até que come porque quer sair para brincar. Ou, não quer comer? Então tá bom, levanta, mas eu vou guardar o seu prato no forno. Na hora que você tiver fome, é aquilo e frio. Isso é outro jeito. Ou sobremesa também? O outro jeito é o chinelo do lado do prato. Então, as maneiras de forçar uma criança a comer são muitas. A sobremesa é uma chantagem. Você só come a sobremesa se comer tudo. Aí o que acontece? Eu vou ficando aficionado pela sobremesa. Ela fica assim num pedestal, porque eu vou ter que suportar essa comida que para mim é insuportável para eu merecer algo que eu almejo muito. Ela vai ficando assim incrível.
Então, quando eu como com grandes emoções. Se isso eu vivo sistematicamente na vida adulta, quando eu tenho uma dificuldade, eu falo, nossa, eu tive um dia muito difícil, gente, eu mereço um bolo de chocolate. Ou, estou muito aflita com tal assunto, nossa, eu mereço isso, porque daí então eu vou ficar mais reconfortada na minha aflição, então eu preciso de um chameguinho, vou comer. Nossa, essa sou eu totalmente. Essa é todo mundo. Todo mundo usa o doce como um confortinho. Porque a gente bebe água com açúcar na infância, na década de 80, quando a gente se machuca. Na década de 80 era assim. Você caía, você estava chorando, aparecia voando, não sei de onde, um copo com água com açúcar na sua frente. E alguém falava, não, é para acalmar. E você toma água para acalmar, água com açúcar. Então, o açúcar é um assunto importante. Fora que também você vai dar um presente para alguém, é docinho, tudo é relacionado para essa comida, né? Vai ter um evento em família, vamos fazer um churrasco, vamos fazer um jantar, um almoço, tudo é em volta, assim, em torno de comida. Eu percebo, assim, que eu sou super movida a comida. Vamos para lá, nossa, o que será que tem para comer? Nossa, lá tem um restaurante gostoso, vou levar minhas filhas, vou levar nesse lugar que tem um café super gostoso, um café, assim, né, que venda salgados, coisas gostosas. Eu sou muito movida a comida. Sim. Eu amo comer. E eu tento mudar um pouco essa relação de não viva para comer, mas coma para viver, mas para mim é quase impossível. Você acha que tem, então, algumas relações com isso, a infância ou não? Realmente tem pessoas que vão ser completamente ligadas à comida, outras não, porque eu vejo até em casa 2 filhas que são criadas da mesma maneira, e as 2 são completamente diferentes. A minha primeira filha, ela trouxe um monte de questão assim pra gente, foi uma batalha assim pra gente vencer no começo, porque ela com 6 meses eu comecei a introdução alimentar. Ela até 1 ano e pouco ela comia no máximo uma banana o dia inteiro e mamava ainda. E aí depois quando eu comecei a tirar o mamar, porque eu estava já grávida, não queria amamentar os 2 ao mesmo tempo, eu comecei a tirar a amamentação. Foram uns 3 meses tirando, quando eu tirei ela começou a comer um pouco melhor, mas mesmo assim comia muito pouco. Então, a gente começou a fazer, nossa, ela não está comendo, ela precisa comer. E dá esse desespero, né? A gente que é mãe está lá, como assim ela não está comendo? E eu vi ela crescendo. Dos 8 meses aos 11 meses, ela não ganhou nada de peso. Então, foi também uma preocupação. Mas aí, depois, eu via cabelo crescendo, cabelo brilhante, unha, pele. Você vê assim, ela não está com a saúde ruim. Né? Tava sempre animada, sempre brincando, com energia. Aí eu falava, então não preciso me preocupar tanto. Mas como relaxar com uma criança que não come nada, né? A gente fala um nada, mas às vezes você vai buscando, não. Ela come um pouquinho, aí eu começava a reparar quando ela pedia alguma coisa ao longo do dia, queria comer uma castanhazinha, uma coisa, eu sempre deixava. E aí eu via que ela comia muito picadinho durante o dia, mas aí nas refeições ela não comia. Então, até hoje, se ela come um lanche de manhã, ela está com 4 anos, ela não almoça direito. Se ela come um lanche da tarde, uma frutinha, ela também não janta, ela janta muito pouco. Muito pouco, eu digo assim, às vezes ela come umas 5 colheres e não quer mais. Mas ela começou a comer assim, mais mesmo, depois dos 2 anos e meio, que realmente, ela comia um prato, eu nunca ponho muito, mas ela comia um prato bem, e aí eu comecei a tranquilizar, mas até então era o quê? Vamos fazer bolinhos de legume, vamos mudando a consistência, mudando o tipo de comida, tentando fazer assim tudo possível para ver se ela comia. A gente entra assim no desespero, apesar de ter participado de cursos, ter lido sobre isso, a gente tem que realmente estar o tempo todo tentando desconstruir o que passaram para a gente nossa vida inteira, o que é bem difícil, e a gente relaxar, né, em relação a isso. Como que faz, assim? Porque tem muitas mães em grupos que eu ia, com certeza tem muitas mães que vão se identificar, assim, com a minha história, porque tem muitas crianças que realmente não comem, assim, comem muito pouco, né? Uma vez eu atendi um casal que gostava muito de comer fora, e eles gastavam dinheiro em restaurantes. Não pagavam as contas, mas a prioridade era sair para comer. Eles curtiam muito comer. Como você falou sobre você. Eu acho maravilhoso quem gosta de comer. Não é ruim. É incrível. Eu também amo comer. Muito bem. Aí nasceu a filha. E quando chegou na época da introdução de alimentos, eles foram ficando tensos. E eles achavam que tinham que fazer uma comida, entre aspas, especial para o bebê. Que fosse uma comida assim cozida no vapor, uma comida assim orgânica, uma comida... E foram fetichizando a comida. E foi ficando uma comida técnica. E eles foram ficando duros.
Então, nas horas das refeições, eles sentavam para comer e tinha aquela comidinha que eles olhavam e sentiam que era um pouco insossa, mas era muito saudável na cabeça deles. Não, mas isso é bom, porque daí a nossa filha vai comer isso, a nossa filha vai ficar forte. O que aconteceu? Foi um braço de ferro que durou anos. Porque eles tinham entendido que criança tem que comer, entre aspas, uma comida saudável. Dentro da cabeça deles, saudável era alguma coisa que eu vou explicar o que é. Então, essa criança ficava sob a pressão de comer e eles ficavam esperando quando aquilo tudo ia acabar para eles finalmente voltarem a comer o que eles sentiam que era comida. E aí, no curso, eu perguntei, mas o que vocês gostam de comer? A gente gosta de comer estrogonofe, por exemplo. Eu falei, qual que é o problema da sua filha comer estrogonofe? Ah, vai molho de tomate, vai creme de leite. Eu falei, qual que é o problema da sua filha comer isso? Ah, não tem problema? Eu falei, não tem problema. E eu sei que eu vou falar uma coisa que é polêmica, mas não tem problema nem na época da introdução de alimentos. O que aconteceu nessa história? Eu falei para eles assim, vocês vão agora, a partir de hoje, começar a ter em casa a comida que vocês mais amam. É em casa que vocês vão ter. Ou quando vocês vão sair. E quando vocês forem fazer o estrogonofe de vocês, vocês vão caprichar na escolha dos ingredientes. Vocês vão comprar as versões melhores desses ingredientes. E vocês vão fazer o estrogonofe mais delícia do mundo. Vocês vão sentar na mesa e vão tomar um vinho. E a sua filha vai estar lá na mesa vendo vocês comendo em prazer. E eles fizeram uma revolução na relação deles com a comida, cuidando da origem de cada ingrediente, fazendo o que eles gostam, eliminando algumas coisas tipo caldos industrializados, ultraprocessados. Então faziam em casa, enfim. Isso. E a menina começou a comer. Então, cada caso é um caso. Mas eu gosto de contar essa história para dizer que ali a tensão era... Eles achavam que a menina tinha que comer uma comida diferenciada. O que eu estava falando um pouco antes, quando eu falei da introdução de alimentos, é que o bebê gosta de comer a comida que faz sentido. O bebê está na barriga de uma mãe por um tanto de tempo, recebendo o que essa mãe come. Ele já sente nuances de sabor. Quando ele está mamando no peito, caso ele tenha essa oportunidade, ele sente no leite materno nuances de sabor do que ela come. Aí quando chega na introdução de alimentos, a gente muda tudo. Você faz uma comida para o bebê, isolada da comida da família, sem tempero, descaracterizada. Poderia já dar, porque tempero, sal, tudo isso é indicado para uma criança maior. Né? Você fala de dividir a comida que a gente está comendo com ele. Então, não seguiria mesmo esse colocar uma leguminosa lá para frente, o sal só depois de 1 ano. Você fala para comer exatamente o que a família come. Agora, não tem um limite também, porque né, tem pessoas que vão comer um estrogonofe, fritura, todo dia alguma coisa assim. Açúcar, já vai dar para uma criança pequena. Então, assim, porque eu acho que a gente está falando aqui, né, de dar o que a gente come, mas acho que com limite do que é saudável também, né? Eu acho que é legal deixar claro assim, porque às vezes a pessoa... Ah, não, legal, então eu como isso, como uma batata frita um dia, uma fritura no outro dia, vou incluir isso também na refeição dele, né? Não quis dizer isso. O que eu estava dizendo é que, primeiro, antes de entrar no campo da saúde, o que acontece para o bebê quando come a comida que na família já se come, é um encontro simbólico do que nós temos comido há gerações. Isso significa reencontro, familiaridade e segurança. Na natureza, os filhotes comem o que suas mães comem, porque isso significa que eu não vou ser envenenado na floresta. A mamãe está comendo esse negócio aqui, eu vou comer também. Eles não comem sozinhos. No começo, eles comem o que a mãe está comendo. Isso é segurança, então isso é instinto. Um bebê humano... ele vai por essa linha também. Inclusive, espontaneamente, ele atacaria a comida do prato do seu cuidador. E acontece mesmo. Porque ele está no colo. Em algum momento, ele quer pôr na boca o que o cuidador está pondo também, imitando. Então, a primeira coisa no campo do simbólico, do cognitivo, do psíquico, o que se dá é, para o bebê faz sentido comer a comida que a família come. Acontece que temos um problema na nossa cultura. A indústria de ultraprocessados,
invadiu nosso território da tradição alimentar, interrompeu o bastão que a nossa bisavó estava passando para a gente. Então, agora a gente come comida ultraprocessada. A nossa bisavó, quando era bebê, não. Então, ela comer do que a família comia era só seguir a vida aí numa boa. Hoje em dia, a gente tem que parar para pensar no que a gente está comendo. E a gente melhora a nossa alimentação, né? Então, quando eu falo uma família tem que pensar que o bebê vai comer a comida da família, eu tô querendo dizer, minha filha, vamos ver o que vocês comem em casa, porque se o casal gosta de comer estrogonofe, não tem problema, mas você tira os caldos ultraprocessados que você compra lá, você vai tirar o glutamato monossódico, você vai tirar várias coisas e vai escolher, como eu disse, os melhores ingredientes, que são o quê? Os feitos de comida de verdade, os que você lê o rótulo e você entende tudo. Quando você lê o rótulo de uma coisa e tem coisas que você não entende do que se trata, não compra. Se você não sabe de que pé aquilo nasce, você não compra. Se aquilo não nasce do chão, você não compra. Pode nem ser alimento, né? Não é alimento. Aquilo é alguma manipulação da indústria, é algum plástico, é algum corante artificial. Açúcar é para dar para bebê? Não. Não é para dar para bebê. Então, se a gente come açúcar sistematicamente, é bom a gente não oferecer para o bebê. Então, sim, no meio do que eu estou falando, açúcar é uma coisa que vem da cana. Então, dentro do quesito comida de verdade, eu poderia incluir o açúcar, mas não acho razoável de jeito algum o bebê comer açúcar, porque a gente que é adulto sabe que açúcar é um drama na nossa vida, porque vicia. É só você ficar 7 dias sem comer açúcar, no segundo você não aguenta mais. Se você ficar 2 dias sem comer banana, sem comer arroz, sem comer um ovo, se aguenta? Aguenta. Quando a gente fica com dificuldade de ficar sem comer alguma coisa por 2, 3 dias, é porque aquilo é um item que está te aprisionando. Então, o açúcar é um tema para a gente falar bastante a respeito. Você está falando bastante dessa relação, né, com a comida. Eu acho que ela é muito mais importante do que uma preocupação de fato do que está comendo, né? Assim, essa relação que se cria de você gostar de comer, de você gostar de comer coisa boa, de você ter esse interesse por comidas saudáveis. Construir tudo isso para o seu filho é muito mais importante do que você fazer ele comer aquele prato todo, né? Então, eu acho assim que tem que ter uma preocupação... você até comentou já aqui, de não obrigar a comer tudo, porque pode criar uma versão mesmo até comida, falar de sobremesa, que a gente fala bastante também, eu já fiz isso também, vamos comer tudo para poder comer a sobremesa, que a gente ouvia isso na infância direto. Sim. E aí, depois, quando a gente para pensar, realmente, e aí, né? A sobremesa está lá no pedestal, por que não? Vamos comer tudo que você ganha um brócolis, né? A gente cria a sobremesa lá em cima. E eu acho assim legal, pelo menos em casa, a gente monta muitas sobremesas saudáveis, assim. A gente faz um inhame com morango, bate inhame com morango, inhame com banana, abacate com cacau. E tem gente assim de fora que vê e fala, nossa, suas filhas gostam disso, eu não acho gostoso. E elas amam. Mas elas amam assim como se eu tivesse mesmo falando, vamos comer tudo, vai ganhar um sorvete, um bolo de chocolate. Porque elas, assim, super, né? Come, não, eu quero comer tudo porque eu quero comer esse inhame com... E elas sabem que é inhame com banana, mas o inhame mesmo elas não comem. Então, assim, eu introduzi de outras formas a comida que elas não comem, né? Os legumes eu tento colocar, assim, de outras formas, mas de uma forma gostosa, sabendo que é um inhame, né? Porém, de uma forma que elas gostem. Então, por exemplo, o chocolate que eu dou para elas é um chocolate 70%. Eu sempre prefiro um chocolate também mais saudável. E quando a gente vai numa loja, que elas já vão direto no chocolate 70%, a vendedora, nossa, mas é criança gostando disso? Eu acho horrível. Então, eu acho que é um costume também, né? Do que você vai apresentar, da forma que você apresenta para a criança, para ela criar essa relação e ver uma comida saudável como algo gostoso, né? Que pode ser gostoso e é muito gostoso. Só que daí a gente entra isso assim também nas mil maravilhas, né? Porque quando você vê no dia a dia mesmo o prato do almoço das minhas filhas,
eu sempre ofereço um legume, sempre coloco lá. E elas não comem. Elas estão numa fase assim que não gosta de legume, isso desde sempre ofereci em todas as refeições. Elas tiram do prato. Ai, Eca, não quero. E tira do prato o legume. Como fazer com esse caso, assim, né? Com crianças que têm uma rejeição, a mais nova vai muito na da mais velha. Então, ela até comia, quando a mais velha começou a fazer isso, ela começou a fazer isso também. Então, assim, Eca, não quero. E aí, a gente cria vamos experimentar, não quero, você não pode insistir também, né? Porque como você mesmo fala bastante isso no curso, nas redes, você obrigaria uma amiga a comer, né? Ela tá lá na sua casa, eu não quero não, mas experimenta. Um pedacinho. Não, você não pode falar que não gostou se você não experimentou. Só pode levantar da mesa depois que comer, amiga. Então, se a gente colocar um adulto, uma amiga no lugar do seu filho, você vai ver quantas coisas bizarras que a gente acaba fazendo assim com eles, né? Mas e aí, a criança é seletiva que fala? Ou nem todos os casos seria né, uma criança seletiva? Por que muita criança acaba rejeitando aí numa fase os legumes? Então, tem várias coisas que eu tenho vontade de trazer para essa sua fala. Uma vou contar rapidinho a história do quiabo do meu filho. Eu amo quiabo. Eu como uma panela sozinha. Eu amo quiabo. Eu também, até com a babinha, que um monte de gente não gosta, adoro eu também, quiabo. não, eu amo muito. E aí, meu filho não gostava de quiabo. E eu, como qualquer mãe, fiquei assim, chateada. Porque eu amo quiabo e sei que quiabo é nutritivo, tem todo um discurso que a gente internaliza. E fiquei preocupada dele não comer quiabo, como qualquer mãe. Mas como esse é um campo que eu estudo, eu fui testar como cuidar disso na prática. E nunca insisti, mas segui fazendo, porque eu gosto. Fiz assim, fiz assado, fiz de várias maneiras. Ele nunca quis, nunca. Mas eu não desisti de fazer para mim. Teve um dia que ele quis experimentar. Ele tinha uns 7 anos, demorou um tanto de tempo para esse grande dia então acontecer na minha vida. O que aconteceu? Na hora que ele quis experimentar, eu falei, tá bom, fique à vontade. E aí ele pegou... O coração até acelera, não, né? Eu fiquei fingindo que não estava emocionada nessa hora. Eu falei, meu Deus, é hoje. Aí tinha um quiabo na assadeira, ele pegou o quiabo inteirinho com a mão, pendurou assim, balançou, observou, viu que tinha pelinhos, toda uma experiência sensorial. Ele pôs na boca e chupou. E as bolinhas todas fez plu, 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 na boquinha dele. Ele falou, mãe, que engraçado, as bolinhas saíram na minha boca. Aí ele pegou outro e foi fazendo outras experimentações. Ele foi percebendo um monte de vivências que ele podia viver com quiabo. E quando eu vi, ele comeu um monte. Agora ele come quiabo. Ele sempre come. Mas ele come porque ele teve o tempo de quando ele quis experimentar. E ele experimentou interagindo ludicamente. Quando a gente fala para uma criança, tem que experimentar, o que acontece é que a camada lúdica cai fora da cena. Tem que pelo menos experimentar, filho. Se você não gostar, não come. Ele experimenta porque é pedido a experimentar. Mas boa parte do prazer está ameaçado nessa cena. Quando você deixa ele sozinho na direção algum dia, ele vai com a curiosidade, que é o tecido do lúdico. Posso acreditar, então, que um dia elas vão querer. Pode acreditar que um dia elas vão querer, mas você pode contar com a possibilidade delas não quererem tanto quanto eu nunca vou comer buchada. Não vou. Um legume, outro, tudo bem, mas Tem todos, negar eu todos, eu acho que em algum momento elas vão começar a aceitar, né? E é muito de fase também, né? Negar todos é um campo que precisa observar. Mas eu vou seguir na segunda história. Meu filho é um menino típico físico, que gosta de correr, que gosta de skate, que gosta de velocidade, que gosta de pegar a bicicleta e descer as escadas todinhas. Ele não gosta de salada. Ele não gosta de comidas amenas. Ele não gosta dos clássicos naturebas. Mas ele não perde um pote inteiro de rabanete fermentado. Ele não pode ver um pepino em conserva. O que eu estou querendo dizer? Que eu demorei muito tempo para entender que ele não ia comer o vegetal do jeito que eu como. Que é o clássico da salada com azeite, limão e sal, cheia de folhas verdes.
Ele não suporta essa ideia. Para ele, vegetal é forte, é curtido. Então, eu faço vegetais fermentados, chucrute, rabanete, qualquer vegetal fermentado, quando eu faço, ele come tudo, não sobra para mim. O que eu estou querendo dizer com isso? Que muitas vezes o estilo de uma pessoa é o que ela vai tender a comer no estilo das comidas. A gente às vezes insiste em umas apresentações e perde a oportunidade de ler quem são os comedores, os sujeitos que vão comer. E aí eu percebi que dá mais certo o meu filho comer os fermentados do que eu achar que ele tem que comer salada. Contudo, a terceira história que eu quero contar é que eu amo salada. Eu cresci comendo salada. E quando meu filho falou solenemente para mim, mamãe, eu não gosto de salada, eu falei, tudo bem então. Mas você pode, por favor, lá na horta pegar para mim o pé de alface, porque eu amo. E ele virou o responsável pela salada. Eu quis que ele ficasse ainda em contato com isso, que não virasse um ódio, um tabu. Então, ele com a tesourinha rosa de cortar papel, era o cara que ia na horta pegar o pé de alface que ele escolhia. E ele voltava com autoestima para a cozinha. Ele era quem lavava o pé de alface, fazendo molhaceira na pia. Ele também era quem fazia o molho da salada para mim. Num pote de vidro, escolhendo os temperos que ele quisesse. Ele põe até canela às vezes. Pode inventar o que quiser, filho. Põe os vidros lá, os temperos, fica à disposição, eu nem olho. Vou fazer outra coisa. Ele mistura tudo, tampa o pote, chacoalha, com a boca virada para lá. Se der errado, cai lá, não cai na roupa dele. E aí, depois ele tempera a salada. E aí ele prova para ver se o molho ficou bom. Quando eu vejo, ele comeu o pote inteiro, a bacia inteira do alface, que ele anuncia solenemente que não gosta. Isso de ajudar a fazer a feira, de ajudar na cozinha, a lavar, aumenta o interesse deles pela comida. O que eu estou querendo dizer é que nesse campo da salada, ele continuou se sentindo importante e útil e com autoestima, o que foi uma fresta para ele não perder contato com comer salada às vezes. Então, não é que tem que comer salada porque tem vitamina. Eu como a salada porque eu que fiz o molho. Eu estou comendo para ver se mamãe vai gostar do gosto. O que eu estou trazendo com essa história? Que ele não precisa comer se ele não gosta, porque afinal de contas ele come os vegetais fermentados. Mas eu fiquei preocupada com dele ficar na identificação de eu sou o que não come a salada. Eu queria que ele se sentisse livre para ser quem ele quisesse, sem ele mesmo pôr um rótulo em si mesmo. Então, ele é quem come quando tem vontade, porque ele não é obrigado a comer. Portanto, ele não tem que resistir a mim de modo algum. E eu fiz esse trajeto com ele, dele ser quem lava e quem faz o tempero, para que ele não ficasse distante da salada. Então, o que eu estou querendo dizer? Que sim, ajudar e junto comprar, e ser quem cozinha, e quem põe o tempero, é um jeito deles estarem próximos sempre da comida, que quem a gente ama gosta de comer. Então, eu não como, mas eu estou fazendo para você, mamãe, porque eu te amo. Deixa eu provar para ver se tá bom. Então, eu estou livre para mudar de ideia se eu quiser. Muitas vezes a criança passa a infância inteira dizendo que não gosta de banana, porque insistem tanto que ela tem que comer, que ela precisa tanto dizer que não gosta. Mas ela até gosta. No vocabulário infantil, gosto e não gosto não quer dizer sempre não gosto do gosto. Quer dizer, estou precisando dizer não. Estou precisando dizer não, pode ser, putz, não gosto mesmo do gosto, mas pode ser, não gosto de como isso chega até mim. Ou não gosto de que me insistam comer isso. Ou não gosto da apresentação. Quando a gente para de forçar, ele tem a chance de experimentar se quiser. É um campo que se abre. E quando a criança não quer comer essas coisas,
esconder aquele alimento lá embaixo na colher ou batido com alguma coisa também não seria legal, porque ele não sabe que está comendo aquilo. Ou, ok, fazer isso, mas também coloca um pedaço no prato para ele ver e ir se acostumando, se familiarizando. Porque, às vezes, por exemplo, como elas não comem nada, eu chego de legumes, né? Vamos fazer uma panqueca. A massa da panqueca tem espinafre, tem cenoura. E elas sabem que tem. Ai, por que essa panqueca da semana foi roxa? É porque tá com beterraba. Aí a mãe até falou, eu gostei de beterraba porque eu gostei da panqueca. Ué, pois é, você gostou. Então, assim, ela sabe que tem, mas tá lá misturado, não tá o alimento sozinho. Isso também seria, ou se você não contar para ela que tá lá, é pior? É melhor ela saber sempre o que tá comendo, porque senão parece que ela nunca vai saber que gosta também, né? Isso, exatamente. Teve um pai num curso que contou que cresceu comendo carne de dinossauro. Porque ele não gostava de carne. Aí a mãe dele falou, tá bom, meu amor, não vou mais te fazer carne. Mas hoje eu fiz carne de dinossauro. Porque ele estava na fase do dinossauro. E ele falou, é mesmo? Qual dinossauro é? Ah, é tal. Ah, então deixa eu provar. E comeu. E gostou. E passou o resto da infância comendo carne de dinossauro. Até que um dia ele cresceu e percebeu que passou anos sendo enganado. E ficou arrasado. E com um mal-estar moral de ter percebido que nunca comeu carne de dinossauro, porque não existe mais dinossauro. Então foi forte, foi um sonho que caiu. Foi uma desilusão. O efeito disso na relação dele com a carne foi ruim. É uma história dramática, extrema, para dizer que eu, sim, discordo da gente esconder. Porque em algum momento a criança vai saber, tá? E concordo com você quando diz que é bom misturar, mas é bom anunciar. Então, por exemplo, meu filho não gosta de ovo. Odeio ovo, mamãe. Mas adora crepioca. Que é o quê? Ovo com tapioca. Ele sabe e ele faz. E ele me vê fazendo. Ah, mas crepioca eu gosto. Então, tá bom. Tem um problema ele gostar só do ovo na crepioca? Não, gente. Porque o gosto mudou. Talvez para ele o gosto do ovo seja forte demais. Não tem problema. Eu fico contente dele comer o ovo de outras maneiras. Então, tá tudo resolvido. Ele não gosta muito de temperos verdes. Se ele vê salsinha, coentro, alguma coisa assim, ele vai se incomodar. Mas quando eu faço o frango dele, eu falo dele, mas é meu também, eu faço um frango ensopado. Então eu pego o frango, coloco num panelão, coloco todos os temperos verdes que eu tenho na horta, os que eu compro, coloco taioba, coloco ora pronobis, tudo que ele anuncia que não gosta. Ele me ajuda a pegar. Ele pega a tesoura, que eu tenho uma tesoura na cozinha, e corta comigo. Não existe segredo algum. Tá tudo lá. Ele sabe que tá lá. Eu encho de água, boto um monte de temperos, um monte de coisas, azeite, sal, e deixo aquilo curtindo lento por horas. Então fica um frango delicioso, incrível, ensopado, que depois sobra tanto caldinho que é tipo o meu caldinho Knorr Natureba. E ele adora. E depois eu pego esses caldinhos, que ficam os cubinhos congelados, e esquento o arroz dele com o caldinho. A gente faz isso com os legumes. Vai fazer o legume, aquela água aguada, para fazer o arroz, né? E aí, de alguma forma, então, elas estão comendo um legume. E elas sabem? Isso não, do arroz não. Mas dessas outras formas, da sobremesa que vai o inhame, da panqueca que vai a beterraba, essas elas sabem. O que eu estou querendo dizer é que meu filho come de diferentes maneiras tudo que em algum nível tem expectativa dele comer. É pura semiótica. De um jeito eu não gosto de olhar para isso. Eu não quero isso dentro de mim. Mas de outro jeito eu acho interessante, eu acho bonito, eu acho gostoso. Então, esconder a comida não é bom. Mas a gente não vai largar a mão dos cuidados alimentares das crianças. A gente vai procurar outras maneiras de fazer as mesmas coisas. E vamos ver se eles gostam. Então, às vezes, meu filho não gosta de comer brócolis de um jeito oficial, que é lá na mesa. Tem arroz, feijão, uma travessa de brócolis.
Mas se eu pego e faço brócolis assado, bem temperadinho, quase queimadinho, com alho, faço um molho de tahine com limão, azeite e sal, e a janta hoje é pegar o brócolis e molhar e comer o molhinho, entende o que eu quero dizer? Quando você muda o formato, muda a apresentação, e agora a gente vai comer juntos com a mão nessa baciona, porque é isso que tem, não deu tempo hoje. A gente vai comer com a mão hoje. Às vezes a coisa do protocolo é tão dura que vai perdendo o prazer. Sentar junto com um bacião de salada, muitas vezes é como a gente janta. Porque eu estava corrida, eu pego uma bacia, boto tudo que está lá, tempero, filho, é isso hoje. A gente senta juntos os dois, come juntos e depois ele compete comigo para beber o caldinho. Mas se eu boto na mesa salada lá e tem que pôr no prato, ele não quer. Entendeu? Apresentar de formas diferentes. É apresentar de formas diferentes e você curtir de verdade a proposta que está propondo. Quando a gente fala de BLW, né, o que significa essa sigla? Quais as vantagens de apresentar os alimentos, então, de formas separadas, assim? Eu acho que é mais ou menos o que a gente está falando agora também. BLW quer dizer Baby Led Weaning, que quer dizer o bebê que lidera a própria alimentação / desmame. Na Inglaterra, weaning, desmame, quer dizer o primeiro dia em que o bebê começa a comer até o último dia em que ele termina de mamar. Então, é um longo período na vida. Então, se um bebê começa a comer, vamos lá, imaginar, com 6 meses e meio, e ele para de mamar com 5 anos e meio, imagina uma criança que mame muito tempo. Ele teve um desmame de 5 anos. Então, baby-led weaning quer dizer bebê que alimenta a si mesmo no seu processo de alimentação / desmame. É um processo estendido na vida. O que é isso? É o resgate histórico de como sempre comemos antes de inventarem o protocolo da papinha e o protocolo da introdução de alimentos. Na época que as nossas bisavós eram bebês, elas atacavam a comida da família. Então, da família esquimó, víscera de pássaros e banha de baleia. Da família indiana, comida temperada. Da família chinesa, da família baiana, da família mineira, da família com a comida local. E comia com as mãos. Então, o BLW é uma tese de mestrado de 2 estudiosas, pesquisando como era e trazendo os benefícios cognitivos. Existe um aprendizado multidisciplinar quando eu sou o protagonista, aumento da autoestima, aumento do vínculo com a comida, e quando eu como com as mãos, aumento o prazer. Indianos comem com as mãos, africanos comem com as mãos. Um pai, uma vez no curso, me contou que as 2 tias com a mãe se reúnem uma vez por ano, são nordestinas. Para comer com as mãos? Para comer com as mãos. Ninguém pode ver porque elas têm vergonha. Elas se reencontram, as 3 irmãs, fazem as comidas preferidas e comem com as mãos. Fofocando, contando as notícias, falando da família, como é que vai a vida, comendo com as mãos. É muito prazeroso mesmo, mas você vê, por exemplo, uma criança, até quando você vai deixar ela comer com as mãos totalmente? Porque minha filha está com 4 anos, tá a colher lá, ela sabe comer de colher. Quando eu falava, vamos comer de colher, Maia, direitinho. Aí Naê ainda come mais com a colher mesmo, tem 2 anos, mais com a colher do que com a Maia. A Maia, que é a que teve, inclusive, essa dificuldade toda com comida, ela adora comer com as mãos, mas ela pega até arroz com a mão, feijão com a mão, e o Maia, pelo menos arroz e feijão come com a colher. Mas a gente fica nessa, porque realmente, vamos depois comer fora, e você fica meio preocupada com isso. Mas tudo bem, então, né, deixar a criança... claro, você tem que ensinar para ela saber também, mas em casa, você liberaria assim mesmo? Pode comer tudo com as mãos porque você está achando gostoso, para ela é mais prazeroso comer... Você deixaria todos os dias? Eu não sei como seu filho foi, se ele comia bastante com colher ou com as mãos. Antes de falar, eu queria dizer uma coisa que eu acho muito importante, que é o seguinte. O BLW virou uma moda aplicada por muitas e muitas famílias na introdução de alimentos. E muitas famílias dão um Google, uma pesquisa rápida ou num grupo. Fazem uma síntese rápida, muitas vezes superficial, e aplicam esse, entre aspas, método, que não é um método, é só um lembrete. Tipo, gente, era assim, tá?
É só isso. E aí usam isso com uma expectativa de que por isso o bebê vai comer. Ou por isso o bebê vai comer muito. Eles estão usando o BLW como um novo protocolo. Antes era papinha, agora o BLW. Quando a gente usa um protocolo qualquer para cuidar da alimentação infantil, a gente de novo está caindo no mesmo erro, que é se distanciar da escuta e da espontaneidade que deveria ser comermos. Então, a provocação que eu trago é que o BLW não pode virar a nova fórmula de sucesso, tá? Para isso a gente precisava conversar especificamente dele. Mas falando do comer com a mão, o que eu quero dizer é que quando um bebê começa a comer com a mão, ele está diminuindo o risco de engasgos vertiginosamente, está preparando todo o tecido digestivo para salivar e se preparar para receber aquilo, está aumentando a satisfação e está talvez se prevenindo de alguns itens que causassem alergia alimentar nele. Então, o BLW, que é comer com as mãos, pode significar muitos benefícios para a alimentação desse bebê. No que concerne as etiquetas sociais, que é um assunto que você trouxe agora, que é, poxa vida, mas comer com as mãos. O que acontece? O que aconteceu no meu caso? Vou usar ele como um exemplo, mas que é um exemplo comum. A gente tinha talheres em casa. Eu tinha, o pai dele tinha. E tinha talheres, meu filho chama Harry, para o Harry também. Ele não dava bola para os talheres, mas os talheres estavam lá. Talheres de criança, de silicone, aqueles que não machucam. E meu filho comia com as mãos e às vezes eu dava também de colher. Alimentos amassados grosseiramente. A gente não foi pela onda da papinha. Muito bem. O que aconteceu com os talheres dele? Não tenho ideia. Eu não sei que dia que ele começou a comer com talher. Eu não vi. Algum momento eu parei de reparar nele comendo. Ele parou de ser o foco da minha atenção. Ele parou de ser vigiado. Eu percebi que quanto mais eu vigiava ele, o quanto ele comia e o que ele comia, mais ele ficava constrangido, sem privacidade. Se eu ficar sendo observada por alguém comendo, eu vou querer parar de comer. Pensa, é a mesma coisa. Se eu ficar sendo observada, se eu como rápido, se eu como devagar, se eu pauso o talher, se eu como com a mão, o que eu escolhi do meu prato, vai chegar uma hora eu vou ficar tímida. A criança também. A gente passa a infância deles observando eles comendo. Quando o meu maior exercício, trocando em miúdos nesses anos todos, com o meu filho, usando ele como meu cobaia, é eu não ficar vigiando ele. Por isso que eu digo que eu não sei quando, porque realmente eu não sei quando ele começou a comer com talher. Mas ele comeu, porque a gente parou de olhar para ele, parou de ser o centro da atenção e a gente começou a comer, tomando um vinho enquanto come, cuidando da nossa comida, do nosso prazer. Comendo comida gostosa. Volta para o caso lá do casal que comia estrogonofe. Fazendo comida do jeito que a gente curte. Cuidando na hora que compra. E depois fazendo lá o que deu vontade hoje. Isso fez com que o campo ficasse relaxado. E ele não comesse mais sendo vigiado. Eu acho que foi por isso que ele logo começou a comer com talher. Porque ele viu a gente sendo tão feliz, curtindo tanto comer, que ele queria logo ficar que nem a gente, participar no mesmo patamar, igual a gente ali no rito. Se papai e mamãe comem com talher, nossa, que chique isso, como é que faz? E ele come direitinho, até hoje. Não sei como é que ele aprendeu, como é que ele segurou. Realmente eu não vi isso acontecer. Se uma criança por muitos anos continua comendo com a mão, tipo 5 anos ainda come exclusivamente com a mão, a primeira coisa que eu vou fazer, é perceber que pode ser que demore um pouco mais de tempo. Quanto mais eu falo, mais tempo vai demorar para ela parar. Então eu vou parar de falar agora, para ganhar tempo na vida.
A segunda coisa é comprar talheres novos. Especiais. Para todo mundo. Não é para ela, porque senão é truque. Lá vem mamãe com mais um truque. É talher novo, comprar um jogo novo de talher. Para a família inteira. Pode ser com prato novo, com guardanapo novo. Tipo, alguma coisa nova aconteceu aqui na mesa. E deixa lá do lado. A outra coisa é começar a aumentar o campo do lúdico. Por exemplo, o Harry adoraria comer de palitinho, de hashi. É a maior paixão dele. Então, às vezes, ele come de hashi. Só que ele aprendeu, ele não sabe ainda. Apesar de uma amiguinha dele saber. E tá com quantos anos agora? 9. 9. Já poderia saber, a amiguinha dele é mais 9 e sabe. Mas aí ele usa um elástico, ele amarra um elástico no hashi. Então, às vezes, ele vai lá na cozinha, pega o hashi, põe o elástico e come. Às vezes, ampliar as maneiras de comer com talher podem fazer com que uma criança maior se interesse em comer. Porque é legal comer com a mão. O que faz eu querer comer com talher? Uma coisa muito mais legal ainda? Investir nisso pode ser a médio e longo prazo um jeito da criança começar a migrar para o talher. Essa novidade eu acho legal, né? De ter uma novidade. Sim. Eu lembro que quando eu fiz um curso com você, que a gente uniu umas amigas na casa da Juliana para poder conversar sobre isso. Aliás, super legal aqui, viu, gente? Quem estiver ouvindo, pode chamar ela. Você monta uns grupos, né, Fabiola, para atender, para conversar especificamente sobre seu filho, sobre isso. Sim. E aí eu lembro que você comentou de tentar fazer um ritual legal, né, numa refeição, colocar uma toalha de mesa diferente, pratos, né, diferentes. Isso já chama uma atenção. E outra coisa que mudou muito, a Maia, ela nunca foi muito de beber água. E aí a gente colocou um filtro pequenininho, que você também sugeriu, na altura delas. Outra coisa que eu fiz, que eu mudei, coloquei todos os copos, todos os pratos, tudo na altura delas, no armário embaixo. E primeiro que super me aliviou. Durante o dia era uma coisa, mãe, pega água, pega água. Elas pegam sozinhas e elas querem pegar água no filtro. Então, no começo, eu até achei que fosse ficar alagada a cozinha por muitos dias. Mas não, foi 1, 2 dias que elas quiseram brincar um pouco com o filtro e pronto. Mas aí, hoje em dia, elas pegam a água. Hoje mesmo de manhã, Inaê, tô com sede, vou beber água. Vai fazer 3 anos ainda. Foi lá, pegou o copinho, foi no filtro, pegou água, bebeu, virou o copo inteiro. Então, assim, você chamar a atenção, né, de uma outra forma, colocar uma coisa divertida, uma coisa na altura delas, algo que elas se sintam especiais e divertido mesmo, né, comer ou beber água, enfim, você mudar um pouco essa relação, né? Quantas vezes eu não falava, Maia, você não está bebendo água, filha, bebe água, e ela não queria beber. E agora ela ainda não bebe tanto, mas já ajudou, já começou a beber muito mais do que antes. E eu ainda aqui pegando aqui a deixa sobre as duas, de como as duas são diferentes, a Inaê, ela sempre comeu demais da conta, e a Maia foi sempre muito pouco. Também precisa ter uma preocupação com quem come muito ou não? Ela sabe também o limite dela. E outra pergunta também seria sobre dar um rótulo, né, para as filhas, porque a gente acaba meio que de forma automática comentando, elas ouvem, a Maia come um pouco menos, a Inê come muito, e eu percebi isso de uns dias para cá, de como isso pode ser ruim para ela ouvir até que ela come muito, porque é sempre como um elogio das pessoas de fora. Como eu acabo postando algumas histórias da Inaê, ela com a relação dela com a comida, tudo é movido a comida para ela. Ela chega na escola, eu vou buscar, e aí, Inê, como foi seu dia? Ai, comi isso, isso, isso. Então, assim, ela sempre joga para comida. E aí, eu sempre comento as histórias dela, que acabam sendo engraçadas, mas eu tô rotulando ela de uma forma, porque eu percebo assim, vão amigos em casa e, Inê, quem que é a que mais come no mundo? Inaê, quem que mais come que não sei o que? E aí eu parei, eu falei, gente, eu tô rotulando minha filha dessa forma, que também eu acho que é prejudicial, né? Tanto para menos, quanto para mais. Então, eu queria falar dessas duas coisas, assim, tanto de é prejudicial em algum ponto, se eu deixar ela comer o quanto ela quiser, e também essa questão de rotular os filhos. A coisa de comer muito, a gente deve ficar atento, sim, e aí observar algumas coisas. É comum comer muito se a gente está distraído. Então, por exemplo,
Quando a gente está comendo, vendo televisão ou trabalhando no computador, a gente tende a comer mais do que precisava. A criança também. Então, criança que come com telas e se fala, nossa, como meu filho come muito, pode ser que ele esteja comendo mais do que precisa porque está distraído. E estar distraído significa não só me excedi e meu tubo digestivo está muito cheio, isso talvez seja ruim para a minha saúde, mas mais do que isso estou me distraindo quando o sinal de saciedade apitou. Tudo que eu quero é que o meu filho saiba quando está com fome e quando está saciado. Que é um exercício difícil, eu sinto isso para mim também. Exige de mim muita atenção. Eu falar, nossa, eu comi. Ainda cabe mais um pouco, mas eu já estou saciada. Essa coisa do espaço vazio, parece que ainda você precisa comer mais. O que é estar saciado? É estar cheio? Entende? Por que eu não sei direito esse lugar? Porque eu cresci num tempo em que comer bem era raspar o prato. Ah, fulano come bem. Eu cresci escutando isso. É magra de ruim. Nossa, come o dia inteiro. Comeu, já quer comer de novo. Uhum. Eu achava ótimo, eu achava o máximo. Eu achava que era maravilhoso isso, porque eu comia muito. Então, eu tinha chegado num patamar de, que legal, deu certo. Eu como muito, né? E comia muito até ficar cheia. Quando eu fico num exercício de atenção comigo, eu percebo que eu como mais do que preciso quando eu estou cheia. Então, quando uma criança come muito, mais do que pode ser ruim para a saúde, é ruim para esse termômetro. É quase um campo da meditação isso. Se eu estou atenta à minha saciedade, eu vou estar atenta a coisas que podem estar passando desapercebidas no campo das minhas emoções. Muita coisa pode estar invisível dentro de mim e do meu olhar para o mundo, se nem saber da minha saciedade eu dou conta. O como eu como está muito ligado e parecido com o como eu vivo. O como eu me relaciono comigo, com o mundo externo. Então, é uma super metáfora da vida. Então, uma criança que come muito, observa se ela está distraída comendo. Pode ser isso. Pode ser, tem sal demais ou açúcar demais. No caso dela, não usamos muito sal, ela não come açúcar e nunca, na frente da TV, isso a gente nunca deixou, o celular na mesa, nunca tem nada disso. Então pode ser que ela realmente goste ela querer mesmo. comer 3 pratos seguidos. E aí uma coisa que eu reparei é depois disso, inclusive, de taxá-la como comilona, ela começou a comer pouco. Ela começou a comer pouco, não. Ela começou a comer menos. Aquela coisa de 3 pratos já não acontece mais. Às vezes, ela fica satisfeita antes de terminar o primeiro prato. Ela, eu não quero mais, obrigada. Né? Tô satisfeita. Ainda nem fala direito satisfeita, mas ela tô satisfeita. E aí que eu liguei um alerta será que é porque a gente começou a falar isso ou não tem nada a ver? Foi realmente uma fase dela, né? Mas ela comia bastante, ela ainda é muito ligada assim tudo, ela liga comida. Mas que nem eu, que eu falei que eu vou nos lugares procurando, né, o que vai ter para comer. E aí a minha preocupação era essa, porque uma era a preocupação de comer de menos, e agora é uma preocupação de, será que preciso me preocupar dela comer muito? Meu medo é ser uma ansiedade, alguma forma assim que esteja colocando na comida, porque como você disse, né, tem todo um reflexo, né? Quando a gente é premiado com comida, quando a gente tem a comida como um campo de ameaça, tipo, só come se fizer toda a lição. Quando tem essa prática, pode detonar, sim, um comer excessivo. Então, a gente tem que observar como está cuidando da linguagem na hora da comida ou em relação à comida, tá? Eu não sei, precisa observar. Mas eu conheci o caso de uma menina que era esse clássico aí de que comia bem, e que comia muito, e ela foi se destacando entre os primos. Ela era a que comia muito. Que é isso de rotular, né? Era o tal do rótulo, isso que você trouxe. O que aconteceu? Ela chegava na casa dos avós e ficava esperando, olhando assim, para ver quando que iam falar que ela estava comendo bem. E começava a comer ansiosa para esperar a atenção. Ela recebe atenção especial porque come muito.
Na escola, o mesmo acontecia. Ela era a que comia muito bem. E ela começou a ficar acima do peso. Aí a mãe percebeu, ela comentou uma vez num curso, ela falou, Fá, eu percebi que ela come muito, porque ela está esperando quando vai ser elogiada. Às vezes a gente faz isso com o bebê na introdução de alimentos. A gente fala, ai, que lindo, ainda bate palma. Quando o bebê come, às vezes a gente fala, ai, parabéns, meu amor, comeu tudo. Que lindo, parabéns. Quando a gente premia muito quando alguém come, pode ser que a pessoa fala, que incrível comer, gente, sou mais amado. Que incrível comer, recebo atenção especial, extra. Come até para deixar os pais felizes, né? Não para... Um pai, num curso, me contou essa história. A mãe dizia, eu fico muito feliz quando você come. E ele cresceu escutando isso. Eu fico mais feliz, eu fico muito feliz, estou feliz porque você comeu. E aquilo foi ficando tão mântrico que ele começou a acreditar que grande parte da felicidade da mãe se dava se ele comesse. Ele comia e já ficava assim, ó, minha mãe ficou feliz. O que aconteceu? Ele ficou obeso mórbido, fez um monte de terapia, percebeu todo esse campo, fez a cirurgia bariátrica, só assim ele emagreceu. E é um assunto da terapia dele. Então, assim, é claro que foi um caso dramático, né? É importante dizer que as mães e culpa é quase sinônimo. A gente sente culpa muito facilmente por qualquer coisa. Para um padrão alimentar virar um distúrbio, ele precisa ter sido vivido sistematicamente por muito tempo. Então, se eu hoje, ou às vezes, falo, filho, parabéns, você comeu tudo, não quer dizer que meu filho vai ficar um adulto com problema. Ele precisa ter sido, ele precisa ter vivido isso muito tempo. 1 ano, 2 anos na vida, tá? Então, acho importante dizer isso para o pessoal não ficar achando que, pronto, meu filho agora está condenado. Meu Deus, hoje eu falei. Nossa, deu ruim. E uma dúvida aqui, por exemplo, aquela família que só tem coisa saudável em casa, preza muito por isso, se preocupa com a alimentação dos filhos. Isso pode gerar uma compulsão contrária, por exemplo, eu não posso comer doce aqui em casa, quando sair eu vou querer comer um monte de doce. O que você fala sobre isso e a importância disso também, de talvez não proibir, pode de vez em quando, de que forma evitar que isso aconteça também? Eu sou super natureba. E quando meu filho foi crescendo, eu fiquei preocupada com isso. Eu falei, nossa, esse menino vai ficar louco por um brigadeiro? Como é que eu vou cuidar? E eu fui fazendo experimentações. Eu me lembro que um dia a gente estava indo para uma festa. Era muito novo isso pra gente ainda, pra mim também. E no carro, eu falei, filho, só 3 brigadeiros, tá? Ele já chegou na festa só pensando no brigadeiro, né? Ele chegou na festa e enfiou o brigadeiro no bolso. Nos 2. E na boca. E não saía da mesa. Eu não falei nada e fiquei passada. Olhando aquilo, eu falei, nossa, foi o que eu falei. Nunca mais eu falei isso. O que aconteceu? Ele nunca mais fez isso. Proibir é tudo que você não pode fazer. Porque se você proíbe, a criança vai querer comer porque ela fica ligada no paradigma da escassez, que é, meu Deus do céu, vai faltar, só pode 3. Quando eu vou poder de novo? É melhor eu guardar para as vezes em que eu vou querer de novo, porque só pode 3 a cada vez, eu tenho que guardar. Por todas as vezes que eu vou querer e não vou poder, porque só pode 3. Não é que ele está sendo mal educado e te desobedecendo. É um instinto ativado pelo medo da escassez. Mas sabe que eu tenho isso? Assim, minha mãe sempre foi muito saudável. Em casa nunca teve refrigerante, essas coisas, nunca teve fritura. Mas ela também não proibia. Era uma coisa que a gente podia, de vez em quando, comer. Em casa não tinha. Mas vamos sair, pode comer. Mas eu tenho uma coisa, por exemplo, isso que a gente está falando, de vou sair. Às vezes eu não estou nem com vontade de comer doce naquela hora. Mas tem um doce, mas meu Deus, como eu não vou comer aquele doce? E eu como, sem estar com vontade. Então eu fico, nossa, parece que me proibiu. Até chamei minha mãe, você já me proibiu? Você falava que eu não podia comer. Ou eu passei fome, o que foi? Porque eu tenho uma coisa com comida.
Disso, às vezes eu não tô com vontade de comer, mas como assim tem um brigadeiro ali, eu não vou comer esse brigadeiro? Mas isso acontece só com doce ou com Doce. salgado? Só com doce. Então pode ser... É um assunto esse. Mas a coisa da infância, vou contar outra história. O Harry na escola leva lanche que eu faço. O que você quer? Eu quero pão com isso, com aquilo. Eu quero isso, eu fui fazendo. Aí eu fui percebendo que voltava o lanche. Por que tá voltando, filho? Aí um dia ele me falou: mamãe, eu como escondido. Eu falei, por quê? Porque eu tenho vergonha. Eu falei, por quê? Porque os meus amigos levam saquinhos. Eu falei, nossa senhora, o que eles levam? Leva esse salgadinho, leva aquele suquinho de caixinha, leva isso, leva aquilo. Eu falei, vamos comprar. Não quero que você coma escondido. Quero que você fique feliz. Aí a gente foi no supermercado e eu comprei suco de caixinha. Só que daí eu escolho um bom. Eu escolho sem açúcar, sem conservante, tem vários. Eu quero esse salgadinho. O que é o salgadinho? É assim assado. Eu vou lá na prateleira e você encontra hoje salgadinhos orgânico, que são de boa qualidade, que não tem sem conservante, glúten, que não tem transgênico. O que eu tô falando? Eu tô falando que a gente tem que tomar muito cuidado com o peso da alimentação conceitual. Se a gente cuida de uma criança dentro de um cativeiro natureba a vida toda, essa criança vai crescer e vai ser um adolescente viciado em Coca-Cola. A gente ganhou? Não, a gente perdeu. Então é melhor ele poder experimentar de vez em quando, festa. E tudo bem se quiser comer 8 brigadeiros naquela festa. A melhor coisa é ele comer os 8 à vontade e depois falar, nossa, mamãe, que é o que acontece. Nossa, mamãe, acho que eu comi demais. Eu falo, o que aconteceu? Comi 8, falei, nossa, filho, se eu comer 8, eu vou passar muito mal. Vem cá que eu vou fazer um chazinho pra você. E não falar, tá vendo, mamãe falou. Também não. Não é pra eu dar uma lição de moral porque ele fez alguma coisa que eu já avisei que ia dar errado. É falar, meu amor, eu sei, é assim mesmo. Vem cá, vou te fazer um chazinho pra você sarar. Não é pra entrar no campo da inadequação. Fui inadequado, saí do campo do cativeiro natureba. Tá vendo? Meu Deus, eu faço isso às vezes, de falar, você tá tendo dor de barriga, é porque comeu muito chocolate. Então a gente acaba mostrando que é por causa disso. Mas eu falo que foi por causa, mas sem dar bronca. Sim. Eu falo, então, filho, eu acho que foi por causa do brigadeiro, você não acha? Eu acho. Tudo bem, meu amor, eu vou te fazer um chazinho e você vai sarar. E não, bem feito. Sim. Ô filho, nunca mais, hein? E tudo bem pra criança você já ensinar, por exemplo, isso aqui não é legal, porque tem muito açúcar. Você falar essas coisas assim, o açúcar não faz muito bem. Ou você acha que também não é legal tanto explicar tanto assim para criança sobre Depende, alimentação? cada caso um caso. Depende da situação. Depende muito. Se ele tá numa festa e tá todo mundo comendo cachorro quente, aquele da pior qualidade, todos os amigos, e eu odeio esse cachorro quente, é feito de papel, aquilo. Pra mim é realmente dramático. Tudo que eu quero é que ele coma o cachorro-quente junto com os amigos. Agora, se ele tá, por exemplo, mamãe, eu quero comer um doce. Tá bom, filho, vamos fazer. Não, mamãe, eu quero comer um doce, quero que a gente saia pra comer, eu quero comer o doce da padaria. Eu quero comer um doce não sei da onde. Eu saio com ele e escolho o melhor lugar dentro do que eu acredito, aonde tem. Então eu vou num lugar que eu sei que as pessoas fazem com os melhores ingredientes do mundo, tem a mesma cara de qualquer doce comum do mundo. Meu filho não sabe sobre gordura hidrogenada e manteiga. Ele não precisa estar cuidando da vida dele nesse nível, é muito grave. É muito peso. Quem cuida sou eu. Então, eu não levo ele na padaria da esquina para comer o doce. Eu levo ele na padaria do bairro, que é de fermentação natural, e que o cara faz uns doces cheios de açúcar, mas que ele não vai usar a margarina na receita. Então, o Harry come lá aquela torta toda, mas que eu sei o que o cara pôs ali. Então, eu evito ficar na argumentação conceitual, porque aquilo, um dia, ele vai falar, mamãe, como ele já me disse, quando ele era pequenininho, a gente ia no supermercado, mamãe, eu quero esse iogurte, eu quero esse negócio. Eu falava, filho, isso é muito corante.
Um dia, quando ele estava maior, ele virou para mim na mesa e falou: mamãe, eu quero comida com corante. E com conservante. Ele falou furioso. Entendeu? Eu entendi. Você desperta uma curiosidade pro que é o proibido, né? Ele quer conhecer o mundo. Sim. Tá lá. Ele é o único que não vai comer. Entendeu? Quando você fica com muita conceituação, chega uma hora e fala: meu Deus do céu, mas todo mundo come isso? Eu quero saber o que é, pelo amor de Deus. Que experiência é essa que se dá no sujeito que come aquilo que todo mundo come? O que é? Eu quero experimentar isso, é um campo do social. Ele vai morrer, ele vai ficar doente, ele vai ficar com colesterol alto se ele comer uma bisnaguinha? Não. Se ele comer todos os dias, vai. Então, eu sou, às vezes, a que compra a comida que ele deseja e que é a que eu não compraria. Quando eu percebo que está entrando num extremo de eu quero muito ser igual aos outros, mamãe. Então, eu comprei pipoca para ele fazer no micro-ondas da escola. E tudo bem de vez em quando, né? É que a Tudo, gente mas tem fica boas qualidades no mercado. Sim, sim. Mas eu não fico falando, filho, essa eu comprei, porque não é com milho transgênico, não tem glutamato monossódico. Eu simplesmente olho e falo: tá bom, mamãe vai comprar. Ele se sente parte do grupo, fica feliz que a mamãe comprou e sai do peso de ser o filho natureba da mamãe. Ele não precisa ser o filho que come bem, o perfeito porque ele é meu filho, que vai na festinha e não come o brigadeiro. Ele pode ser uma pessoa normal. Voltando um pouco aqui para a relação da comida assim, na hora da alimentação. Em relação a cadeirão, por exemplo, é uma coisa que eu vejo lá nas redes sociais que você fala de não prender a criança no cadeirão. Às vezes seja até motivo, né? De jogar a comida no chão, que ela não quer estar lá presa ou não quer mais comer. E também de crianças querem entrar tanto no cadeirão quanto crianças que saem andando e às vezes tem pais que vão andando atrás, né, para dar comida. E crianças mais velhas que também não param na cadeira, né? Que fica levantando, quer ficar brincando. Tudo isso você acha que são casos de é porque não quer comer, não está interessado? Porque às vezes eu observo isso também. Quando minhas filhas estão com fome, elas sentam e comem. Aí quando já começa, eu acho que a desinteressar um pouco, já começa a levantar, brincar, e a gente volta aqui, né? Esse seria o momento, por exemplo, de ok, não quer, então pronto, recolhe a comida, porque do que ficar obrigando ficar sentada e correr atrás, né, dando também colher, jamais. Eu não gosto da ideia de correr atrás, porque quando você está correndo atrás, quer dizer que a criança está correndo. Se ela está correndo, há o risco dela comer tão desatenta, fazendo outras coisas, mastigando mal, engolindo de qualquer jeito. Ela pode engasgar. Ela não está salivando, mastigando direito. Portanto, ela não vai digerir direito. Portanto, ela não vai aproveitar. Portanto, não está nem faz percebendo, sentido. né, que está comendo. Ela não está percebendo que está comendo, o que é ruim. Mas, para a gente que está preocupada com nutrição, ela também não vai aproveitar muitos nutrientes disso. Então, é meio sem sentido. Não precisa fazer isso. É ruim para ela e ela não aproveita nutricionalmente. É melhor não quer comer, não come. Não corre atrás de uma criança, tá? Só para finalizar, eu queria ler duas mensagens assim que eu separei aqui de pessoas que enviaram pelo Instagram. Uma fala já do filho mais velho. É a Cíntia. Minha sogra tem esse problema em casa. Meu cunhado tem 16 anos e criança não come direito. Ele só come batata frita, pão de queijo, salgadinhos. A única exceção é a comida que a avó dele faz e que o menino come depois da escola. O que fazer para que esse jovem consiga introduzir hábitos alimentares melhores? A avó faz uma comida diferente da batatinha frita? Não entendi essa pergunta. Não sei também. Eu acho que ele gosta, ele come a comida da avó, que eu acho que é diferente disso, é algo saudável, mas é a única comida que ele gosta. Fora a comida da avó, ele só come batata frita e essas outras coisas. Então, pelo que eu entendi, parece que quando ele está na casa da mãe, ele só come batata frita e essas comidas. Mas quando vai para a avó, ele come a comidinha da avó. Foi o que eu entendi também. Tá. Então, eu tenho uma tese a esse respeito, que é o seguinte. Escuto há anos os adultos contando no Colher de Pau o seguinte. Quando eu era criança, a minha mãe ficava preocupada que eu comesse tudo. E me forçava a comer, ou batia, ou etc. Porque tinha que comer, porque é saudável. Mas quando eu ia para a casa da minha avó fazia a comida que eu mais gostava.
Ou, quando eu ia para casa da minha avó, eu era acordada com um café com leite e pão com manteiga na cama. Ou, quando os primos todos iam para casa da avó, a avó fazia uma comida diferente para cada primo. Tem todo o lado afetivo envolvido. A avó carrega a desresponsabilidade alimentar. Portanto, ela faz a comida para te agradar. A mãe ficou encaixada num lugar do cuidado, da tarefa, do dever, que é um papel exaustivo. A criança tende a não querer comer aquilo que está envolvido com tensão. Mas quando ela está com a avó é aqui, entre aspas, mima, que faz a comidinha mais gostosinha, mais gordinha, mais temperadinha. Então, é essa comida que a criança vai comer mais. Então, me parece um clássico isso. Então, como resolver isso? Juntando a figura da mãe com a avó. De alguma maneira, essa mãe sair um pouco da comida técnica e fazer mais uma comida parecida com o que uma avó ou com o que essa avó faz. Eu imagino que ela faça uma comida caseirinha, de verdade, uma comidinha, mas que faça mais temperada, mais gordinha, e que dê um mimo, que dê um carinho, e que fala, vem cá, meu amor, fiz o que você queria. E para crianças assim maiores que já não comem bem, por exemplo, no caso dele, que só batata frita, pão de queijo, e a mãe queira começar a introduzir alimentos mais saudáveis, como fazer esse caminho assim inverso? Porque começar apresentando algo saudável é mais fácil, acho, do que voltar, né? Crianças que não comiam coisas saudáveis e começar a comer. A mãe que quiser começar agora a apresentar coisas saudáveis, como que faz esse caminho inverso? O caminho inverso é lento e progressivo. Então, a primeira coisa é deslocar a expectativa. Não vai mudar de quinta para domingo. A segunda coisa é fazer o que essa criança gosta ainda, mas com ingredientes de boa qualidade. Então, já que meu filho só gosta de batata frita e pão de queijo, eu vou comprar o melhor queijo que existe, o melhor ovo que existe, o melhor polvilho que existe, a melhor manteiga que existe. E vou fazer um pão de queijo incrível para o meu filho, e a batata vai ser orgânica, e eu vou fritar num óleo incrível. E é isso. Melhorar um pouco para começar a apresentar. E aí depois você poder... Quando eu dou uma comida que quando eu olho, eu falo, nossa, pelo menos os ingredientes estão bons, eu começo a ficar menos angustiada. O cuidado é na mãe. Aos poucos, eu vou começar uma estratégia de observação para poder fazer a criança experimentar outros formatos. Quando eu contei no começo da nossa conversa que meu filho não gosta de salada, mas adora um vegetal fermentado, pode ser que o que vai mudar nessa cena aí é eu entender que meu filho não gosta de creme de mandioquinha. Mas se eu fizer uma mandioquinha bem assada, na churrasqueira, queimadinha, grelhada, talvez ele goste, porque ele gosta de batata frita. Ele gosta de coisa queimadinha e crocante, com pelinha crocante. Tô entendendo a semiótica desta pessoa. Vai aos poucos. De repente, ele é o churrasqueiro. É muito lento e devagar, mas vale a pena. Quando a gente vai devagar, seduzindo e conquistando e fazendo junto. Sabe que a gente, há menos de um mês, começou a dar mandioca e inhame do mesmo jeito de batata. A gente começou a fazer a batata, mandioca, inhame na air fryer, lá, né, fritar sem óleo. Sim. E fica crocante, fica sequinha e elas estão adorando. Então, começaram a comer pelo menos esses legumes de um mês para cá. Claro! Elas estão dizendo, eu gosto de comida que faz barulho na boca. São crianças. É lúdico comer. Eu gosto de comer e é durinho, e depois, quando eu rompo o dente, é macio por dentro. Eles não estão comendo tabela nutricional. Eles estão em experiência. A gente não pode se esquecer disso. Quando uma criança já é um adolescente e tem um caso crônico, é então seletiva, tá? E precisamos cuidar, a gente vai ler o que ela gosta e tentar copiar essa sensação em outras possibilidades alimentares. Devagar, sem pressão. E entender por que a avó faz sucesso e eu não. Tentar juntar, fazer parceria com a avó, reproduzir o que a avó faz para o filho. Por que a avó consegue mais que eu? Como é que é o discurso?
O que ela está proporcionando de experiência estendida? Então essa pessoa é recebida em casa no sofá com cobertorzinho. Recebe uma sopinha no colo. É muito amor. Aí chega lá em casa, tem que sentar na mesa, comer a comida que tem a vitamina A, B, C, D. Então, de repente, mudar um pouquinho o approach, sabe? A abordagem. E aqui a outra pergunta é da Nina, que ela tá com um bebê pequeno. Então, ela falou que ela tá super perdida. Estou introduzindo comida para o Luca agora. Não sei os horários para dar os alimentos, não sei o que dou primeiro, não sei se estou dando o suficiente, se preciso dar água após a refeição, se eu amasso com garfo ou bato no liquidificador, uma loucura, ela falou. Então, e é bem isso, né? Porque eu acho que começa uma introdução, as mães têm 1 milhão de perguntas, não sabem tudo isso, né? Como apresentar a comida para o bebê. Acho que a gente falou bastante aqui, né? Do BLW, de tudo isso. Talvez da água a gente não tenha falado. Sobre dar água junto com a refeição. O que você acha sobre isso? Bom, tentando responder. E também batido no liquidificador ou não? Né? Tentando responder ela, primeiro dizer que é difícil responder assim, porque essa é uma resposta que eu demoro às vezes um dia inteiro. Porque eu estou falando de maneira mais profunda e reflexiva sobre isso. Mas eu já quero dizer para ela, eu acho que isso já vai ajudar bastante, que não importa a textura, não importa o formato, não precisa ficar com essa preocupação. É muito mais importante ela, ao invés de saber que dia ela vai começar a oferecer a comida para o bebê, mais do que isso, para ela esperar ver o bebê tentando pegar. Mais do que, meu Deus, que dia no calendário que eu começo ele está tentando pegar? Sobre o dia, o que eu tenho para responder em uma frase é isso. Sobre o formato da comida, a primeira coisa que eu tenho para te dizer eu acho o BLW incrível, é um dos tripés do Colher de Pau, mas ele pode ser tóxico para a família se a família tem pânico de pedaço. Não é para fazer. Então é para o cuidador escolher a textura que o cuidador se sente mais seguro. Não é só sobre um bebê comendo. É sobre um cuidador cuidando de uma nova fase na cultura familiar. Se eu vou ficando tensa, eu vou ficando tensa. Isso é ruim para mim, então é ruim para o bebê. Então essa mãe tem que escolher o formato em que ela está respirando enquanto está oferecendo para o bebê. Se para ela pedaço é ok, vai no pedaço. Se para ela amassado grosseiramente é melhor, vai no amassado grosseiramente. Se para ela o melhor é dar na colher, dá na colher. O que eu tenho para dizer sobre a colher? O Colher de Pau, que é esse curso que eu dou, tem 3 módulos, mas começou com a introdução de alimentos, tem 8 anos. Eu faço uma vivência com os participantes, os adultos, de olhos fechados. São 4 etapas. Na primeira etapa, eles recebem uma colherada de papinha. Eles estão de olhos fechados. 98% das pessoas há 8 anos, umas 2.000 pessoas já fizeram essa experiência comigo lá no curso, relatam que foi invasivo e que tiveram o impulso de cuspir. Eles não fizeram porque é feio. Se eu sou uma mãe que escolho dar na colher, então a dica que eu dou é: o bebê e a colher estão a uma distância de 1 palmo, por exemplo. Então o bebê está distante da colher, então a mãe para a colher longe, no campo de visão do bebê. E o bebê olha a colher. E o bebê vai até a colher. Pronto. O que vai acontecer nessa família? Eu já vi isso acontecer bastante. A mãe fica tão encantada que o bebê vai até a colher que no passar das vezes ela vai ficando mais segura para daqui a pouco deixar o bebê pegar a colher, que é o que ele vai fazer, da mão dela. E daqui a pouco ela fala: nossa, gente, que incrível. E daqui a pouco ela vai ter mais segurança para aumentar a textura da comida. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que comer é mastigar. Papinha está no paradigma do beber. Um bebê que está sob introdução de alimentos em papinha, dentro do que eu penso e sinto e acredito como educadora, ele não está na introdução de alimentos. Ele está ainda vivendo o paradigma da alimentação umbilical.
Quando ele estava na barriga, era um fluxo ininterrupto pelo cordão umbilical. Aí ele nasceu. Começou a mamar na mamadeira ou no peito. Cada um. O que é? Estou no colo passivo, deitadão, recebendo um fluxo em mim. Glup. O que é introdução de alimentos? É uma mudança na chave psíquica. Eu, como qualquer filhote na natureza, inclusive os passarinhos, me estico até o alimento. Porque quando eu me estico até, quer dizer que eu tenho tônus digestivo de lidar com isso. Se eu estou em introdução de alimentos recebendo papinha, eu estou bebendo comida. Se eu estou bebendo, eu não estou mastigando. Eu não comecei a introdução de alimentos. É uma mudança psíquica, mas é também um cuidado digestivo. Tudo isso para dizer que se a mãe só se sente segura com a papinha, vai nessa. Mas para te cuidar, afasta a colher para cuidar do bebê. Ele vai ficar mais feliz. Afasta a colher e deixa o bebê ir até a colher. Porque daí essa mãe vai falar, uau, que demais. E vai aos poucos se sentindo segura para aumentar a textura. Daqui a pouco ela está tão segura que deixa no pedaço. É um passo lento, gentil, amoroso, que pode ser com ela também. Legal, muito obrigada por responder aqui todas as perguntas. Aliás, eu trouxe aqui uma página inteira de questões e a gente conseguiu conversar sobre tudo aqui. Muito obrigada por ter vindo. E as pessoas que quiserem, então, conhecer um pouco mais do seu trabalho, onde que encontram nas redes sociais, o site para fazer curso, que você também dá para adultos, né? Vou atrás também para mim, que eu acho que eu estou precisando de um curso desses. São 3 módulos. Um é o Colher de Pau Introdução de Alimentos. Com o tempo, eu criei o Colher de Pau Comportamento Alimentar Infantil, para cuidar dessas coisas ditas seletividade alimentar infantil. E aí, a partir de crianças com mais de 1 ano, até adolescência, qualquer idade. E tem um Colher de Pau Adultes, para adultos e adultas, que é para a gente falar só da nossa relação com a comida, que eu percebo que aparece muito em todos os outros cursos. Todo mundo arranja um jeitinho de começar a falar de si. Porque eu tenho um vício em açúcar, porque eu não consigo não sei o quê. E eu percebo que quando os adultos estão cuidados, eles conseguem cuidar melhor. Então, por isso que eu inventei esse módulo. Para me achar nas redes sociais, pode procurar por Fabiola Duarte, Fabiola com 2 L's, tanto no Facebook quanto no Instagram. E para procurar o Colher de Pau, também no Instagram e no Facebook tem as 2 páginas. Tá? E eu divulgo os cursos tanto nas redes sociais quanto no site. O site é fabioladuarte.com.br. Fabiola com 2 L's. Muito obrigada, então, pela participação. Um prazer imenso. E para você que queira ouvir aí os próximos episódios, toda quarta-feira a gente está com um episódio novo, conversa algum assunto muito bacana aqui da maternidade. Pode ouvir no Spotify, no iTunes, Deezer, YouTube, escolha a sua plataforma predileta. A gente se encontra então na próxima semana com assunto novo. Muito obrigada por mais um dia estar aqui com a gente e até lá. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Em casa a gente conversa.